Glória a Deus. Já de pé mesmo, para a gente ganhar tempo, abra sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Isaías, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Profeta Isaías, capítulo 9, verso 1, 2 e 3. Aleluias. Amém? Todos encontraram? Amém? Nós podemos ler a palavra de Deus, sim ou não? Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Talvez possa dar uma diferença da tradução. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhes aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Senhor Deus, nós oramos mais uma vez pedindo, Senhor, a tua direção. Meu Deus, que essa mesma luz, que essa mesma direção, que essa mesma alegria, Senhor, haja em nosso coração, haja, meu Deus, dentro de nós, que o teu Espírito venha revelar a tua palavra a cada um de nós, Senhor, para que também venhamos exultar, assim, meu Deus, como aquele que se reparte os despojos, que a alegria do Senhor, que a nossa força venha estar sobre nós nesta noite, através da tua palavra santa e poderosa. Amém e amém. Graças a Deus. Pode se assentar? Olhamos o que o profeta Isaías, ele profetiza sobre uma terra que estava angustiada, sim ou não? Mas a terra que foi angustiada não será mais entenebrecida. Olha aqui, pastor, por favor. Se você que está aí atrás puder, já tem pouca gente na igreja mesmo hoje, se puder, se não, não tem problema, mas se você quiser sentar um pouco mais próximo aqui do pastor, né? O pastor é feio, mas ele não morde não, amém? Pode ficar mais próximo aqui, por gentileza. Amém, igreja? Porque creio eu que nada lá atrás vai tirar a sua atenção, né? Esse barulho de carro, o povo lá fora que passa, para não tirar a sua atenção, para que nada venha deixar você despercebido na hora do quê? Da palavra. Amém? Amém, povo de Deus? Então o profeta Isaías, ele profetizou que a terra que estava angustiada, a terra que estava em escuridão, haveria de brilhar uma luz. Amém? Haveria de brilhar essa luz nessa terra. E ele fala que aquela terra que enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O que ele estava dizendo? Ele estava profetizando já que Jesus
estaria naquela terra operando milagres, sinais e maravilhas. Amém, povo de Deus? Então, houve uma revelação de Deus, do profeta, a respeito de Jesus. Tanto é que no verso 6, todo mundo conhece esse versículo, de número 6, né? Que ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, não temos nenhuma dúvida que o profeta estava falando sobre Jesus. Por que eu estou falando isso hoje, nessa noite? Porque iniciamos uma campanha aqui na quinta-feira, hoje é o segundo elo dessa campanha, falando sobre os 4 amigos que levaram um paralítico até a quem? Até a Jesus. Pastor Carlos pregou na semana passada sobre os 4 homens que levaram um paralítico até Jesus. Então, o profeta Isaías já estava falando, ele já estava fazendo alusão a Jesus, que ele ia passar por aquelas terras, que ele ia fazer os milagres, e aqueles que estavam na sombra, aqueles que estavam na escuridão, resplandeceu-lhe a luz. Ele estava falando de Jesus. Há mais de 700 anos antes, ele fala sobre isso. Uma revelação do céu ao profeta. Então, quando nós olhamos para o capítulo 2 de Marcos, no capítulo de número 2, se você puder aí abrir na sua Bíblia, no capítulo 2 de Marcos, onde narra essa história, que foi falada na quinta-feira passada pelo pastor, mas eu só fiz essa introdução para você entender a profecia de Isaías, falando sobre Jesus, que ele passaria por esta região, que ele sairia por este lado. E diz assim no capítulo 2 de Marcos: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava aonde? Em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. E anunciava-lhes o que, igreja? Anunciava-lhes o que? Jesus estava fazendo o que? Ele estava anunciando a palavra. É por isso que eu falo, o culto ele não pode faltar a palavra. Amém? Estava se reunido numa casa, estava mais lotado de gente ali naquela casa. E aqui a palavra de Deus está dizendo que não cabia mais de gente e ele anunciava a palavra. Amém? Diz assim o verso 3: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quantos? Por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua
casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Às vezes nós estamos buscando a Deus e nós estamos buscando algo para quem? Somente para nós. A palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E é muito comum a gente ver pessoas buscando somente para si, orando somente para si, somente para a tua casa, ali. Mas aqui, nós estamos olhando aqui, o texto, ele é muito claro, e diz que esta casa estava cheia de gente, de modo que não se podia passar mais ninguém por ali, ninguém. Mas haviam 4 homens, que certamente essa luz, que Isaías diz, que Isaías faz menção, já teria brilhado para ele. Porque você só convida alguém para vir à igreja, você só fala do amor de Deus para as pessoas, se a luz de Cristo já brilhou no seu coração. Se você está insatisfeito com Jesus, se você não viu a glória de Deus, se você não sente a presença de Deus, você não consegue evangelizar. Quem está compreendendo? Se você não sente, quando você ora, a presença do Espírito Santo, você não consegue evangelizar. A pessoa ela fica paralisada na fé. E muitos, ao invés de fazer como aqueles 4 amigos, como aqueles 4 homens, que estavam levando pessoas até Jesus, existem muitos que estão tirando as pessoas de perto de Jesus, estão sendo um empecilho para que as pessoas cheguem aonde? Nos céus. É ou não é verdade? Existem muitas pessoas pessimistas. Você chega perto das pessoas, a pessoa está com um baixo astral, as pessoas não têm fé. Você vai conversar com a pessoa só traz negatividade. Nós precisamos andar com pessoas que querem mais Deus do que nós. Nós precisamos estar próximo a pessoas que buscam mais a Deus do que nós, que têm mais sede de Deus do que nós. Ao invés da gente estar perto de pessoas que só falam mal das outras pessoas, que só criticam, pessoas que nada está bom para elas, não tem um ministério que serve para elas, tudo está ruim, é ou não é verdade? Essas pessoas ainda não viu a luz que Isaías profetizou no seu coração. Essas pessoas estão longe, elas ainda estão em trevas, estão ainda na sombra. Nós precisamos fazer as pessoas sentir sede de Deus, com o nosso testemunho, com a nossa vida no altar. As pessoas precisam glorificar a Deus através do nosso testemunho. Diz a Bíblia que o testemunho arrasta multidões. Eu não sei se você percebe isso, mas hoje nós estamos vivendo um extremo. Como assim um extremo? Um extremo de, talvez você vai congregar num lugar, existem pessoas rotando demais santidade, demais, só elas que são santas, só elas. Eu estava falando com o pastor Carlos, que outro dia, eu encontrei com 2 irmãos na rua e a gente estava falando sobre as coisas de Deus. Aí surgiu um assunto ali sobre política. Aí um pegou e falou para mim assim, eu quero ir para o céu, então eu nunca vou me envolver na política, nunca vou me envolver no serviço militar, que não sei o quê, na polícia. Quem quiser ir para o céu, não pode se envolver na polícia, não pode se envolver na política. Aí eu pensei, então nós temos que rasgar Romanos 13 da nossa Bíblia. Romanos capítulo 13 fala sobre a gente submeter-se às autoridades, sim ou não?
E se a gente não quiser ser repreendido por elas, a gente tem que dar um pouco de testemunho, andar certo, andar direito. Então, existem pessoas que rotam muita santidade, mas não conhecem nada de Bíblia. A política começa dentro da nossa casa, meu irmão. Paulo fala para Timóteo o quê? Que o homem tem que governar bem a sua casa. Existem pessoas que acham que é só dobrar o joelho e ficar 5, 6, 7 horas orando, mas não estão vigiando. Estão colocando um fardo sobre os ombros, sobre as costas das pessoas, que eles mesmos não conseguem carregar. Legalista demais, a um extremo. E, por outro lado, nós observamos um liberalismo geral, uma coisa terrível dentro das igrejas. Então, Colossenses capítulo 4 diz que nossa palavra tem que ser temperada com sal. Um sal demais é muito ruim, um sal de menos também é muito ruim, sim ou não? A comida ela tem que ser temperada, então o nosso falar tem que ter uma temperança, tem que ser uma palavra bem temperada. Amém, povo de Deus? Então, nós precisamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Nós precisamos expressar a nossa fé. Como, pastor, que nós vamos conseguir fazer isso? Irmão, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na rua, lá na sua vizinhança, as pessoas precisam olhar para a sua casa, para a sua família e ver Deus. Existem pessoas que é só reclamar. Na época da minha conversão, eu estava entrando na igreja em 2005, começando a minha caminhada, e quando eu saía, tinha uma senhora que ia na igreja onde eu frequentava, no ministério. Então, essa senhora, ela só reclamava demais, e eu começando ali. Aí o que eu pensei? Eu falei, eu vou afastar um pouco dessa senhora. Então, quando a gente terminava o culto, que eu ia para casa, eu deixava ela para um lado, eu ia para o outro. Por quê? Porque o que acontece? Aquela pessoa ia me contaminar. Eu começando na igreja, porque a pessoa, ela falava mal do pastor, ela falava mal do irmão, falava mal do ministério. Mas porque hoje eu não gostei, hoje tá ruim, hoje não sei o quê. E eu começando na igreja, eu falei, meu Deus, eu tenho que me afastar dessas pessoas. Aí eu comecei a me enturmar com os meninos que tinham sede de Deus. Eu comecei a me enturmar com o pastor da igreja. Eu ficava o dia todo na igreja. Ficava o dia todo lá ajudando ele. Porque ele tinha mais sede de Deus do que eu. Então eu falei, nós temos que ficar perto de pessoas que querem mais Deus do que nós. Nós temos que entender isso. Aí a nossa fé vai ser fortalecida. Esses 4 homens, eles manifestaram a sua fé. Eles não olharam para a multidão que estava ali impedindo as pessoas de chegar, porque a Bíblia diz aqui, o texto diz que não cabia mais gente, não tinha como mais passar, mas eles se esforçaram, eles pegaram aquele homem que estava necessitado de uma cura, estava necessitado de um milagre, ele estava precisando encontrar-se com Jesus. Esses homens não mediram esforços. E será que nós temos feito isso nessa sociedade? Será que nós estamos levando as pessoas até Jesus? Eles podiam muito bem falar um com o outro, olha, não tem como chegar lá, não tem jeito da gente passar lá, imagine com essa maca, esse homem na maca. Mas não, eles colocaram no coração deles, de uma forma ou de outra nós vamos levar esse homem até Jesus. É isso que tem que estar dentro de nós. Nós não podemos estar sentado no banco da igreja, ouvindo uma palavra, ouvindo um louvor, adorando a Deus, devolvendo os nossos dízimos, dando as nossas ofertas, e voltar para casa, sem nos sentir tristeza com a dor do outro, com a mãe que está lá fora lutando para tirar o filho do crack e não consegue, a pessoa que está gastando fortuna com o médico, e você sabe que é um problema espiritual, e você não consegue falar. Eu vejo e às vezes não consigo falar. Ainda que esteja difícil a sua situação, mas você tem que falar, olha, Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa história. Existem pessoas que, infelizmente, elas vão a um culto, chegam em casa,
às vezes o marido não é convertido, fala assim: e aí, mulher, como é que foi lá na igreja? Ah, não gostei não, hoje demorou muito, hoje foi assim, hoje não sei mais. Como que ela vai ganhar o marido para Jesus? Como que os filhos vão vir para a igreja? Há, às vezes, falta de sabedoria. Há uma falta de sabedoria. Então nós precisamos passar para as pessoas que elas necessitam ter um encontro com Jesus. O resto o Espírito Santo vai fazer, Deus vai fazer. O nosso papel é convidar as pessoas. O nosso papel é fazer o seguinte: falar: olha, eu vou levar você na quinta-feira comigo na igreja. Você vai na igreja comigo, Deus vai mudar a sua história. Eu, quando era novo convertido, eu falava para as pessoas assim: olha, vamos lá na igreja. Se Deus não fazer nada na sua vida, não precisa voltar lá mais não. Aí o que acontecia? As pessoas iam e Deus fazia a obra. Tem pessoas que estão lá até hoje buscando a Deus. Amém? Isso não pode morrer dentro de nós. Esses homens entenderam que eles precisavam levar o paralítico até Jesus. E eles levam. Eles chegam lá e diz a Bíblia no verso 5, diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí começa um problema ali, porque os escribas que estavam ali, eles, nos seus corações, eles arrazoavam dizendo o quê? Eles diziam o quê? Por que dizeste assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si, disse: por que arrazoais? Por que estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que fazia diferença para Jesus ali? Então Jesus, ele já tinha olhado o sofrimento daquele homem, ele já tinha observado que o homem estava passando uma luta. Imagina um homem paralítico, imagina um homem que estava dependendo das pessoas para tudo, até mesmo para chegar até Jesus. E Jesus fala: olha, o que é mais fácil? Eu dizer: estão perdoados os teus pecados, ou toma o teu leito e anda? Quem está compreendendo? O problema é que às vezes nós ficamos paralisados na fé, ficamos parados, e nós não podemos, ainda que pareça que está dando errado, ainda que pareça que nós estamos perdendo, meu irmão, mas nós temos que lutar, insistir. Amém? Insistir na fé. Olha, se essa quinta-feira eu vim na igreja, eu já orei, mas não aconteceu, a próxima eu vou estar lá, eu vou estar lá novamente. Deus vai mudar essa história da minha vida. Lembra aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Ela colocou no coração o quê? Se eu ao menos tocar na orla. E foi fácil aquela mulher tocar? Claro que não. Uma multidão apertava Jesus, uma mulher fraca, que havia muitos anos que estava perdendo sangue, uma mulher hemorrágica, franzina, magra, né? Pelo que a história diz, uma mulher que perdia sangue há muitos anos, fraca, mas ela chega arrastando e toca na orla de Jesus, toca nos vestidos de Jesus. Foi fácil para ela? Não. E hoje nós temos um livre acesso a Deus, sim ou não? Nós chegamos aqui, oramos ao Pai em Espírito, e às vezes nós colocamos empecilho, dificuldade. Nós não podemos fazer isso, meu irmão. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar. Coloca isso no teu coração. Esteja perto de pessoas que queiram mais Deus do que você. Para de ficar se enturmando com pessoas que só falam mal de tudo, pessoas que não têm comunhão com Deus. Quando a pessoa vem falar, olha, eu saio de perto, eu não quero ouvir, eu quero aquilo que vai me edificar, aquilo que vai fortalecer a minha fé, aquilo que vai me dar mais força para buscar o Senhor. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então faça isso, abraça a fé, abraça a tua fé, uma fé que uma vez foi dada aos santos. Não deixa nada entrar no teu coração. Nós estamos sendo bombardeados, meu irmão, bombardeado por tudo que é canto, nós estamos vendo pessoas ofendendo a nossa fé, ofendendo aquilo que nós cremos, seja em todos os cantos nós estamos vendo isso, mas nós temos que lutar pela fé pura, pela fé verdadeira, temos que ser de Deus, andar nos caminhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele sobe ao monte, e sobe os discípulos mais chegados dele, com ele no monte. Quando eles chegam lá, quando eles veem a transfiguração,
eles queriam fazer cabanas para eles ficarem ali. Eles queriam fazer 3. Por quê? Foi bom ali, né? Ver a glória de Deus ali, ver o milagre acontecer ali. Mas existiam pessoas que ainda não tinham visto aquela glória. É o que eu falei. É tão bom vir à igreja, louvar o Senhor, adorar o Senhor, ficar cheio de Deus. Mas nós precisamos fazer que aquelas pessoas que estão lá fora também venham conhecer esse Deus que nós conhecemos. Pegá-los na maca e trazê-los, espiritualmente falando. Pessoas que estão paralíticas, trazer essas pessoas até Jesus. E quando eu digo isso, há muitas pessoas que às vezes criticam, falam assim, mas então quer dizer que tem que levar as pessoas até a igreja para elas terem Jesus. Meu irmão, aqui as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Aqui diz o texto que Jesus pregava a palavra ali. Então a palavra, ela muda a história. A palavra limpa. A palavra tem poder para nos salvar. Porque quando ouvimos, Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então temos que ouvir a pregação, e deixar essa pregação fazer a diferença dentro de nós. Senão a gente vai ficar só buscando, sendo obeso, só obeso, mas nós temos que passar isso para as pessoas. Ter o desejo de evangelizar, de falar do amor de Deus. A minha alegria é tão grande quando eu vejo as pessoas chegando na igreja e já logo se ofertando as suas vidas a Deus, seja no louvor, seja às vezes na escola bíblica, seja no ensino, seja na escolinha, de uma forma ou de outra as pessoas estão fazendo a obra de Deus, seja na limpeza da igreja, mas as pessoas estão se ofertando ao Senhor, como forma de gratidão, e assim é o que tem que fazer, é assim que nós temos que fazer, amém, povo de Deus? Graças a Deus, e nós vamos fazer isso. Nós não podemos esperar o ano virar, vamos esperar esse ano de 2022 que vai ser tudo diferente. Se você não usar a sua fé, não vai ser não, vai ser do mesmo jeito ou pior. Então, que venha o que vier, mas nós temos que estar mais firme do que antes. Amém? Amém? Às vezes a pessoa fala assim, esse ano de 2022 vai ser diferente. Se ela não for diferente, não vai ser nada diferente. Se a pessoa fazer as mesmas coisas que ela fez no ano de 2021, o 2022 vai ser a mesma coisa. O que nós temos que fazer é a diferença. Nós temos que ser mais de Deus do que de 2020, 2021 mais de Deus do que 2020 e 2022 mais de Deus do que 2021. Amém? E assim sucessivamente. A luz, nós temos que ser como a luz da aurora, ser brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus.